Mas se você é uma pessoa extremamente controladora, que tem muita dificuldade de lidar com situações inusitadas, com mudanças de última hora, pode ser um desafio muito grande pra você. Depois de mais de 2 anos sem trazer nenhum vídeo novo aqui pro canal, claro, sem produzir nenhum vídeo novo voltado para o YouTube, porque a gente fez muito corte, muita live, muito conteúdo bacana também. Mas vídeo novo, meu, criando o roteiro e fazendo, propondo para o YouTube. Tinha mais de 2 anos que a gente não fazia. Vocês pediram muito pra isso acontecer. Não vou entrar em detalhes de por que houve essa parada, foram diversos motivos pessoais meus que me fizeram ter essa parada. Mas estamos de volta. Um pouco mais irônica do que antigamente, talvez vocês vão perceber à medida em que os vídeos forem sendo lançados. E eu acho importante voltar a produzir conteúdo pro YouTube com um tipo de conteúdo que eu sempre gostei de produzir, que é um conteúdo de muita sinceridade e muita franqueza com relação ao mercado audiovisual. Eu comecei, meu primeiro curso de roteiro foi em 2015, foi quando eu comecei a estudar roteiro, fazem 10 anos. Já passou um pouquinho, fazem um pouco mais de 10 anos. E como roteirista mesmo, desde meu primeiro trabalho pago, já tenho 8 anos, como professora 5 anos. Então, neste vídeo aqui de hoje, nosso vídeo de comeback, de retorno, eu vou falar sobre as 5 verdades mais duras que eu aprendi / vivenciei nesses anos como roteirista brasileira. Estarei falando da minha experiência exclusivamente, não vou trazer experiências de outras pessoas, não vou contar situações reais, tá? E mesmo que eu traga algum exemplo, eu não vou revelar a identidade de ninguém, porque enfim, não é o propósito desse vídeo falar de coisas ruins que aconteceram na minha carreira. Não é sobre isso. O propósito desse vídeo é pra você que tá pensando em se tornar roteirista, é pra você que tá pensando em vir pra área do roteiro, ou que quer ter isso como hobby, mas putz, quem sabe, né, me dou bem num concurso ou numa rodada de negócio. Ou você, eu sei porque de vez em quando aparece na narratologia, você que é pai ou mãe de um adolescente que quer cursar cinema pra ser roteirista e você quer entender, bom, deixa eu ver do que se trata esse mercado de fato. Então esse vídeo é sobre isso. Vocês vão ver um monte de vídeo que já existem, já estão publicados, em que eu falo sobre os benefícios, quanto ganha um roteirista, sabe, qual a frequência de trabalho, tem um monte de vídeo sobre isso. Este vídeo aqui é sobre a parte difícil da carreira, tá? Então, vamos lá. Primeira das verdades mais difíceis que eu aprendi durante esses 10 anos de estudo, 8 anos de carreira, 5 anos como professora de roteiro, é que a função de roteirista é muito pouco respeitada. Não é novidade, isso é algo que eu já sabia quando eu entrei nesse mercado, mas não ser respeitada em que sentido, Bea? Muitas vezes a gente pensa que por a gente ter tido a ideia, nem sempre nós tivemos a ideia daquele filme, daquela série, mas vou partir desse princípio. Muitas vezes a gente pensa que porque a gente teve essa ideia original, a gente vai ter um peso muito grande nas escolhas de, por exemplo, elenco, casting, figurino, maquiagem. Esqueça, tá? Esqueça isso. Acontece em produções muito legais, muito inclusivas, perguntarem do roteirista: escolhemos esta atriz, o que você acha? Veja, não é pra você dizer sim ou não. É só pra você falar educadamente que você gostou e achou legal. Então, assim, raras vezes, pouquíssimos casos mesmo, tá, gente? O roteirista brasileiro tem este peso. Geralmente são pessoas que têm pelo menos 20 anos de carreira, 30, 40 anos de carreira, pessoas que estão em nível muito avançado, pessoas que entendem muito de audiovisual, porque não basta só você ter criado o roteiro e ser roteirista e entender de narrativa. É você também entender do fazer audiovisual, entender de iluminação, entender de atuação, entender de direção, entender de fotografia, você ter uma noção do todo. Aí sim, você pode ser incluído nesse tipo de escolha. Geralmente, 90% das situações, o roteirista não é incluído nessas escolhas. É só sobre isso que eu estou falando? Não, não é só sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando também da função de roteirista não ser valorizada financeiramente. Ou seja, dá uma revisadinha aí pra mim, por favor. Ah, mas deixa eu te falar. Esse é muito comum. Deixa eu te falar. A gente vai filmar. Quando a gente estiver filmando, eu posso te ligar pra tirar dúvida? Ou se você precisar reescrever uma cena ali rapidinho, você reescreve, ou tiver que tirar algumas cenas, ou criar novas cenas, você faz isso sem eu te pagar, claro, né? Ou ainda, veja só, você escreveu o primeiro episódio da temporada. Enquanto a gente
gente aprova e verifica se a gente vai querer ou não, eu não quero que você arrume trabalho nenhum, mas eu também não vou te pagar por essa exclusividade. Então você vai ficar uns 3, 4 meses sem receber nada de lugar nenhum. E se você arrumar outro trabalho e eu quiser te chamar, você também não pode. Então, gente, não respeitado nesse sentido. Acontecem diversas situações em que o nosso trabalho é requisitado, o nosso tempo é requisitado, mas não há um empenho em remunerar o roteirista por este trabalho. É mais algo assim, bom, se você já escreveu o roteiro, é sua obrigação, na visão das outras pessoas, que você esteja disponível durante a gravação, para eu te ligar e tirar dúvida, e também para eu pedir reescrita de cenas ou ajuste, porque aqui não deu certo, então precisa ser reescrito. Em outros lugares do planeta, com uma indústria visual mais consolidada, isso não acontece. O roteirista ele é remunerado por estar no set. Seja que, no caso que você queira o roteirista no set, ou quando o roteirista tá na casa dele, tá num café, tá ali e tá trabalhando, porque deu ruim na filmagem, tem que reescrever uma cena. Isso é muito comum. Muito comum. Tá? E às vezes não é nem que deu ruim, tá, gente? Às vezes só, a gente precisa mudar aqui pra se adaptar no cronograma. A gente viu que ficou um pouco estranha essa cena e seria interessante se o personagem falasse alguma coisa que não tem aqui. E não tem ninguém aqui no set que tenha essa confiança pra escrever essa fala, pra dizer isso. Então é legal que o roteirista diga. Diversas situações, pequenos ajustes. Então, nesse sentido, muitas vezes você tem que brigar muito pra você ter o seu tempo pago. E isso é muito frustrante, muitas das vezes. Segunda verdade mais difícil nesse meu tempo aí como roteirista. A maioria das coisas que você vai fazer não vão ser filmadas. Por exemplo, vocês sabem quantos longas eu, Bea, tenho creditada que foram filmados e gravados? Nenhum. Vocês sabem pra quantos já fui contratada e escrevi e fui paga, mas não foi produzido? 4. Chato, né? Bem chato. Então, muitas das coisas que você vai escrever, que você vai até receber pra fazer, não vão ser filmadas por inúmeros motivos. Porque não conseguiu dinheiro, porque a produção foi cancelada, porque o diretor... Isso não aconteceu uma vez. Porque o diretor resolveu fazer uma viagem mochilão de 2 anos, então o projeto vai ficar parado e tal. Isso não aconteceu comigo, aconteceu com outra pessoa. Mas acontece, gente. Acontece, tá? E é muito frustrante, porque quando você vai se candidatar para uma nova vaga, eles olham o que foi filmado. Só vale o que foi filmado. Inclusive, por isso, quando o aluno meu me pergunta, Bé, vale mais eu pegar um projeto ruim que vai ser filmado ou um muito bom que é super no risco? Se você não tem escolha, pegue o ruim que vai ser filmado e vai ser lançado. Porque, infelizmente, vale mais um crédito que foi filmado e gravado do que algo que você escreveu, trabalhou, que ficou muito bom, mas que não foi filmado. Então, infelizmente, o mercado pesa muito mais isso. Eu entendo, porque é assim para qualquer outra função. A única função que ganha experiência, produção também, mas a única função que ganha muita experiência sem ir pra filmagem é o roteiro. Porque a gente não precisa da filmagem. Todo o resto precisa da filmagem. Do montador ao diretor, assistente de direção, continuista, ator, todo mundo precisa da filmagem pra coisa ir pra frente. O roteirista não. Então, só pesa no seu currículo, só vai pro seu currículo de fato o que é filmado. Terceira verdade difícil, é um mercado extremamente acirrado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes quando uma mesma vaga tá disponível e um certo grupo fica consciente dessa vaga, há uma disputa muito forte. Nem sempre vai ganhar a vaga o roteirista mais apto ou o melhor roteirista. Continua pesando muito e sendo muito importante os seus relacionamentos. Ah, Bé, você tem que ser filho de alguém? Não necessariamente. Não tô falando disso. Eu tô falando de relacionamento mesmo. Você, enquanto roteirista, você precisa fazer conexões e fazer contatos e ser uma pessoa agradável, fazer networking. A maioria dos roteiristas que eu conheço que venceram na vida, venceram por networking, assim, pelo menos em 70%. Acho que uns 30% venceram por serem só bons, exclusivamente, sem trabalhar o social, sem trabalhar o networking, venceram só por ser bons. Pra mim isso é uma dificuldade, pessoalmente, eu não sou, apesar de eu gravar, fazer os vídeos e tudo mais, e quem é roteirista aí já me viu em rolê, em festival, eu sou uma pessoa bem fechada, sou uma pessoa mais reclusa, eu tenho dificuldade de me conectar, assim, socialmente com as pessoas. Então, se você tem essa dificuldade como eu, e eu entendo que a maioria dos roteiristas é assim, isso é uma dificuldade que você tem que vencer para você fazer o mínimo. Eu faço questão de ir em todos os festivais de roteiro ao longo do ano. Então,
Então eu tenho momentos em que eu separo pra fazer networking, que são nesses festivais. Eu fico até mais tarde, eu converso com as pessoas, eu interajo, cumprimento todo mundo que eu conheço, porque a pessoa que você conhece, ela tá conversando com outra pessoa que você não conhece, vai lá, você cumprimenta, a pessoa já te apresenta, vocês já lhe trocam uma ideia, dão umas risadas. Isso é muito importante no nosso mercado, então pesa bastante. E como eu estava dizendo, a competição é muito acirrada por poucas vagas, você precisa trabalhar todos os seus aspectos. Sua formatação e sua escrita precisa ser impecável. Sua técnica narrativa precisa ser impecável. E você tem que trabalhar o seu social. Pra mim é muito difícil. Então trabalhe muito, muito, muito bem a sua teoria, a sua técnica, a sua escrita. Trabalhe muito bem e invista em concurso. Se você não vai conseguir investir tanto no social. Então trabalhe bem esses outros lados também. Quarta verdade difícil sobre ser um roteirista. A estabilidade financeira é muito relativa. Vamos explicar. Se você entra na tabela da Abra, que é a nossa associação dos autores roteiristas brasileiros, se você entra nessa tabela e você olha os valores, você vai ver que um roteirista ganha muito bem. Comparado ao salário médio do brasileiro, o roteirista ganha, em média, 5 dígitos por mês quando ele está trabalhando, ou seja, mais de 10 mil reais. Isso é muito bom. Isso é muito bom quando você, novamente, compara a média que o brasileiro ganha. Isso é muito, isso te coloca ali classe B e dependendo do seu estágio na carreira, na classe A, você ganha muito bem. Entretanto, você nem sempre está empregado, você nem sempre tem um contrato, a não ser que você trabalhe dentro de uma televisão aberta e aí você é um funcionário fixo da televisão aberta. Existem sim casos deste, mas são pouquíssimas vagas e eu diria que mais da metade dos roteiristas, inclusive tem outras fontes de renda além do roteiro. A Abra fez uma pesquisa no passado, eu vou colocar a manchete aqui pra vocês, porque eu não lembro exatamente a porcentagem, mas a maior parte dos roteiristas não vive só de roteiro. Eles têm uma outra fonte de renda, além do trabalho de roteirista, pra manter sua vida, seu padrão de vida, enfim. Porque, por mais que você ganhe muito bem quando você tem um contrato, você nunca sabe quando vai vir o próximo. Porque a contratação não depende só de você estar bem, estar preparado. Depende da oferta das vagas. E como eu disse, são pouquíssimas vagas ao longo do ano inteiro para você trabalhar numa série, trabalhar num filme. De novo, eu não tô falando de uma ideia sua que vai ser produzida, não. Tô falando de você ser contratado para trabalhar numa série ou num filme, contratado mesmo, feito contrato, você vai receber e tudo certo. Então, isso acaba se complicando quando você quer fazer um planejamento financeiro um pouco mais extenso. Então, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero adquirir um custo fixo de plano de saúde, de financiamento, de escola. E muitas vezes, se a sua renda depende exclusivamente disso, isso acaba sendo um pouco complicado pra você. E muitas vezes é frustrante, porque você no mês tá ganhando super bem, tá ganhando mais 5 dígitos. E quando acaba mesmo. Você começa a ganhar 0 novamente. Por isso é muito comum que os roteiristas ou tenham uma segunda fonte de renda, ou eles tenham um cônjuge que tem um outro trabalho fixo, ou tem algum tipo de rendimento ou renda passiva, ou deem aula também, como algumas pessoas fazem. Porque aí você consegue ter uma renda, uma média mensal que, beleza, eu sei que isso daqui eu faço todo mês para além dos meus trabalhos de roteiro. E eu consigo viver bem. Quinta e última verdade mais difícil sobre o nosso mercado. Além de ser um mercado muito lento e moroso, tá relacionado com aquilo que eu falei pra vocês, de que muita coisa que você escreve não vai ser filmada. Muitas vezes a história que você quer contar, ou que você foi contratado para contar, não vai ser contada da maneira como você imaginava, como você gostaria. Porque a gente vem de uma formação no Brasil do cinema novo, em que o diretor tem um peso muito grande. Eu estou criticando diretores de forma nenhuma. É simplesmente a maneira como o nosso audiovisual funciona. E muitas vezes no set há uma liberdade muito grande para o diretor, para os produtores fazerem alterações, fazerem improvisos, que você como roteirista talvez não concorde. Às vezes isso acontece, gente, e muda para muito melhor o roteiro. Até porque todo mundo tá ali na produção querendo fazer aquele roteiro melhorar, querendo trazer aquilo ali à vida, querendo fazer aquela produção ser incrível. Nem sempre todo mundo tem a mesma visão artística, cultural, a mesma formação, as mesmas referências, e aí acontece um choque. E existem inúmeras questões de produção, de orçamento, pesa. Então, assim, você queria muito que aquela cena fosse num balão. Não tem balão. Não vai ter balão. Balão é caro pra caramba, balão. Filho, chuva é caro pra caramba. Cachorro é caro pra cacete.
Então, muitas vezes, você não vai conseguir ter as cenas que você gostaria idealmente, por uma questão orçamentária, por uma questão de que, no nosso cinema, isso é uma característica do audiovisual brasileiro, há uma tendência a fazer algo muito colaborativo. Então, mesmo que haja uma hierarquia no papel de, não, roteirista, diretor, produção, etc e tal, há também algo de, mas o que que você acha? O que que você traz pra essa cena? O que que você gostaria de incluir aqui? Que é o que vem do teatro, é o que vem do cinema novo, enfim. Vem de tudo isso. Se você vai para outros locais, como por exemplo Estados Unidos, a hierarquia é extremamente fixada. Então assim, o roteirista escreveu, foi aprovado, já foi debatido, acabou, ninguém muda mais, ponto final. E muitas vezes isso não acontece aqui pela nossa formação, por uma característica. E como eu estou dizendo, nem sempre isso é algo ruim. Isso pode ser algo muito bom. Mas se você é uma pessoa extremamente controladora, que tem muita dificuldade de lidar com situações inusitadas, com mudanças de última hora, pode ser um desafio muito grande para você. Pessoal, essas são as verdades. Eu acho que na fase profissional de vida pessoal que eu vivo atualmente, não faria sentido eu voltar a fazer vídeo pro canal. De outra forma, eu gostaria de trazer isso para vocês. Mas fiquem tranquilos que o próximo vídeo já é de técnica, tá bom? Então, um beijo para vocês. Sempre vai ter espaço para aqueles que amam narrativa e amam contar histórias. E eu sou uma pessoa muito otimista. Apesar de não ter parecido nesse vídeo, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que o nosso mercado evoluiu muito, vai evoluir cada vez mais. Acho que o Brasil tem um potencial para ser como uma Coreia do Sul, como uma Austrália, que tem uma produção visual gigantesca, que tem uma projeção internacional muito grande. E para isso, a gente precisa também encarar os lados negativos e ver o que a gente pode fazer para mudar. Pessoal, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.